Os irmãos, graça e paz de Jesus Cristo. Que bom poder retornar a este canal, através dessa rede social, para poder falar um pouco com você, poder ministrar a tua vida, também ao meu coração, com a palavra de Deus. Nessa ocasião especial, dia 30 de julho, estamos no encerramento da campanha de missões estaduais, que esse ano teve por tema Eu Creio. Tema bem sugestivo, tema bem oportuno para todos os momentos, em especial esse momento da história que nós vivemos. E eu quero compartilhar, baseado nesse tema, eu creio, um texto da Palavra de Deus que fala muito sobre isso, que fala muito sobre fé, na esperança de que esse texto fale ao teu coração, como tem falado ao meu. O texto se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 21, que nos diz: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chega a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostra-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplica: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar-lhe, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Ó Deus, pedimos-te tua graça, Senhor. Fala-nos por tua palavra. Ilumina o nosso entendimento, a nossa mente, nosso coração, para não apenas entendermos tua palavra, mas para colocarmos ela em prática, absorvermos na vida. Esta é a oração, Senhor, que nós te fazemos, no nome de Jesus. Queridos, esse relato da Bíblia traz duas histórias em uma ressurreição e uma cura, significando com isso de que Jesus é aquele que tem poder sobre a doença e sobre a morte. Por isso nós podemos crer. Por isso eu posso dizer: eu creio. Por isso você pode dizer também: eu creio. Jesus é aquele que tem poder sobre a doença, sobre a morte, e não apenas sobre a doença e sobre a morte, sobre os poderes da natureza, sobre os demônios, sobre tudo. Porque Jesus tem todo o poder e toda a autoridade, nos céus e na terra, poder conferido pelo Pai. Nesses dois episódios, Jesus demonstra esse poder, com essas duas manifestações miraculosas. Palavra oportuna esta, para o momento em que a morte nos mostra a sua carranca, a doença vem com força total para cima de nós. Jesus tem poder, tanto sobre a morte,
como sobre a enfermidade. Mas esse texto nos ensina sobre duas lições de fé. Lições de fé que divergiam entre si, que tinham características diferentes, mas lições de fé de pessoas que são pessoas como a gente, seres humanos como nós, sujeitos às mesmas dificuldades e intempéries da vida. Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Pessoas no cúmulo, no limiar de uma tragédia, mas que ousaram crer, ousaram dizer para si mesmo, eu creio. Quando eu penso em Jairo, e a Bíblia fala que ele era um chefe, um dos principais da sinagoga, um dos anciãos da sinagoga judaica, eu penso numa pessoa religiosa, numa pessoa respeitada pelo seu povo, respeitada pelos seus convivas. Um homem que tinha proeminência, prestígio. Mas a Bíblia diz que ele vai até Jesus, e ele vai a Jesus e prostra-se aos pés de Jesus. O Evangelho de Mateus diz que ele adora Jesus. Naquele momento, sua posição social e religiosa não diziam nada para ele. Naquele momento, não era um chefe da sinagoga que estava aos pés de Jesus, mas sim um pai aflito, um pai desesperado por conta de sua filha. As intempéries da vida nos colocam na posição que nós nunca deveríamos sair, na posição de joelhos diante de Jesus. Muitas vezes as dificuldades virão justamente para nos colocar nessa posição. E é nessa posição que nós alcançamos as nossas maiores vitórias. É nessa posição que nós alcançamos as nossas maiores e melhores experiências com Deus, quando nos prostramos aos pés de Jesus, quando adoramos ao Senhor. Aliás, ao falarmos sobre fé, é impossível conjugar fé sem colocar do seu lado a adoração. Uma fé verdadeira, uma fé que se exprime em adoração a Jesus Cristo. Uma adoração centrada no Filho de Deus. E este homem faz isso, ele prostra-se aos pés de Jesus. Ele não está preocupado com a sua posição social e religiosa, nem com o que as pessoas iriam dizer ao se prostrar diante de Jesus e reconhecer Jesus como Senhor, Jesus como líder. Ele simplesmente se prostra. Porque agora o seu padrão, o seu paradigma não é mais da religião judaica, mas o do desespero, daquele que precisa desesperadamente de um milagre. E ele faz um pedido a Jesus. Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jairo faz um pedido a Jesus, levando consigo o ranço de sua religião. A questão sobre impor as mãos era uma prática da religião judaica. Jairo, como cresce na religião judaica, como aprende os rudimentos da religião judaica, ele incorpora isso para a sua nova fé agora em Cristo Jesus. Ele traz esse rudimento da religião judaica para a sua fé em Jesus. E ele acredita, por ter aprendido assim, de que Jesus é limitado pelo espaço, pela geografia, e que precisaria estar ao lado do leito da cama de sua filha, tocando na sua filha para que a sua filha fosse curada. A fé de Jairo, apesar de ser uma fé viva, ainda é uma fé pequena, uma fé limitada, uma fé que ainda estava desabrochando, uma fé que ainda não enxergava plenamente, mas ainda assim uma fé viva e uma fé verdadeira. E isso me ensina uma lição preciosa, queridos, e por isso nós podemos crer. Muitas vezes nossa fé é como a de Jairo, para não dizer na maioria das vezes, uma fé limitada, uma fé pequena, uma fé com distorções, uma fé que muitas vezes impõe limites ao Senhor que não possui limites nenhum, a um Senhor que não há impossíveis para ele. Mas Jairo, em sua fé pequena, impôs esse limite a Jesus. Vá à minha casa, impõe a mão sobre a minha filha. E o mais interessante é o que acontece e o que está relatado no verso 24. A Bíblia diz, Jesus foi com ele. Isso é maravilhoso demais e alegra meu coração. Jesus é aquele que vai conosco, mesmo quando a nossa fé não é perfeita, mesmo quando a nossa fé não é ideal, mesmo quando a nossa fé não é grande, mesmo quando a nossa fé é pequena, mesmo quando a nossa fé é limitada, mesmo quando a nossa fé possui todos esses defeitos, Jesus vai conosco. Porque Jesus
Não é obstáculo para Jesus as limitações da nossa fé. O que Jesus precisa achar é a fé, ainda que pequena, ainda que limitada. Aliás, ele mesmo disse isso, que se nós tivéssemos uma fé pequena, do tamanho do grão de mostarda, a gente poderia fazer muitas coisas. Ó querido, talvez nesse momento a sua fé tenha sido abafada pelas circunstâncias, mas no fundo ela ainda está lá, como um grão de mostarda, ainda pequena, mas viva e verdadeira. Eu quero dizer para você que Jesus contempla a sua fé, ainda que pequena, ainda que limitada, e Jesus vai com você. Ele anda com você no seu vale, Ele anda com você no momento difícil, nas caminhadas da vida. Ele está com você nos momentos das tragédias. Ele está com você em todo o tempo, porque Ele é o Deus presente. Nossa fé pequena e limitada não é obstáculo para o nosso Senhor. Você pode e deve crescer no desenvolvimento da sua fé, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mergulhe-se nesta palavra. Mas eu quero dizer para você que Jesus contempla a sua fé. O que nós precisamos é crer, é dizer, eu creio. E aí há um intervalo na história de Jairo, e a partir do verso 25 entra em cena a mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que sofria de uma hemorragia, que já havia gastado muito com os médicos, mas nada havia melhorado. Mas a Bíblia diz que o que muda a história daquela mulher é ela ter ouvido a fama de Jesus, como está escrito no verso 27. E ao ouvir a fama de Jesus, do homem que fazia milagres, do homem que fazia curas, ela se dirige a Jesus e furtivamente no meio da multidão toca nas vestes de Jesus e é curada. E a Bíblia diz que se estancou a hemorragia e ela sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus percebe que dele emanara poder e começa a procurar, perguntando aos seus discípulos quem o havia tocado. E a mulher se revela e ele diz: filha, a tua fé te salvou. A tua fé tornou possível a tua recuperação. E agora eu gostaria de falar um pouco sobre a fé dessa mulher. Essa fé era um pouco diferente da fé do chefe da sinagoga. Essa mulher não está aqui no parâmetro, no paradigma da religião. A Bíblia não fala nada a respeito sobre esse aspecto. O paradigma dela é do desespero. O paradigma dela é: vou fazer uma última tentativa. E ela vem a Jesus com fé de que Jesus podia curá-la, mas uma fé sem conhecimento. Porque o que ela ouve a respeito de Jesus, como diz no verso 27, é a fama de seus milagres. A fé que aquela mulher nutria em Jesus, apesar de ser uma fé viva, uma fé verdadeira, era uma fé num Jesus milagreiro, num Jesus que curava, num Jesus que levantava mortos. Ó irmãos, quantas pessoas se aproximam de Jesus com uma fé semelhante à daquela mulher? Uma fé sem conhecimento, uma fé parcial, uma fé que está alicerçada apenas nos milagres. E há um problema muito grande em alicerçar uma fé apenas nos milagres de Jesus, porque essa fé pode se tornar uma fé distorcida, uma fé destituída do conhecimento, de que a fé deve ser depositada em Jesus não porque Ele cura, mas porque Ele é Senhor, porque Ele é Salvador, porque Ele é o soberano. Mas essa mulher não tem todos os elementos para ainda ter uma fé de pleno conhecimento em Jesus. O que ela tem é suficiente apenas para ter uma fé num Jesus que faz milagres. Jesus olha para aquela mulher e sabe que ela foi curada e diz: a tua fé te salvou. E isso me ensina uma verdade, que a semelhança de uma fé pequena e limitada de Jairo, que não foi obstáculo para Jesus, uma fé sem conhecimento, uma fé com pouco conhecimento, uma fé ainda defeituosa na sua visão de quem é Jesus, também não é obstáculo para o nosso Senhor operar. O que nós precisamos é crer. Volto a dizer, a fé precisa ser desenvolvida. A fé precisa ser alimentada do conhecimento da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas mesmo quando a nossa fé ainda é incipiente, mesmo quando a nossa fé está apenas amparada por um dos aspectos de quem Jesus é, Jesus não nos deixa de abençoar por nossa ignorância.
O que Jesus precisa encontrar é fé no nosso coração, como encontrou fé no coração daquela mulher. Certamente, depois que Jesus conversa com ela começa a entender mais perfeitamente de que ela não está diante apenas de um milagreiro, mas do Senhor e Deus da vida. O texto prossegue, Jairo volta ao centro das atenções. E enquanto Jesus está caminhando com ele para a sua casa, empregados de Jairo, os homens vêm e dizem: não mais incomodes o mestre, tua filha já morreu. O coração daquele pai gela. O desespero começa a tomar conta de suas entranhas. E quando a situação parece estar totalmente fora de controle, Jesus diz a Jairo, sem acudir a tais palavras: não temas, crê somente. E aqui é uma grande lição sobre fé, sobre a necessidade de a gente continuar crendo, dizendo ao Senhor: eu creio. O que Jesus diz, não temas, crê somente, pode ser traduzido na expressão: a fé vence o medo. Quem crê espanta o medo. Quem crê dissipa o medo. Aliás, o medo é a antítese da fé. O medo é a contra-fé. Queridos, não é pecado ter medo. Nós somos seres humanos e o medo muitas vezes funcionará como um alerta do nosso organismo, do nosso corpo, funcionará realmente como um sinal de alerta para situações perigosas. O problema é quando o medo nos paralisa. O problema é quando o medo nos toma uma direção. O problema é quando o medo toma as rédeas da nossa vida. Quando isso está para acontecer, Jesus diz: não temas, crê somente. Por centenas de vezes na Bíblia essa expressão é repetida: não temas, não temas, não temas. A fé vence o medo. E a fé que vence o medo, a fé que vence o mundo, assim disse João em sua primeira carta, no capítulo 5, é a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquele homem demonstrou, ainda que de forma limitada, ainda de que forma pequena, fé em Jesus. Jesus disse: isso é bastante, Jairo. Você demonstrou crer em mim, não com temas. Em outras palavras, continue crendo. Jesus disse para que ele: não há limites, Jairo. Não há limites para o que pode fazer a fé no poder de Deus. E eu quero lhe dizer, não há limites para o que pode fazer a fé no poder de Deus. Continue crendo. Continue crendo. Porque a fé, ela abafa e vence o medo. E a história se desenrola, as pessoas estão ali pranteando, já num velório, chorando, há alvoroço. Jesus é zombado pelas pessoas, porque Jesus disse que a menina não estava morta e dorme. Jesus sabia o que estava falando. Obviamente Jesus sabia da morte, mas para Jesus aquela morte não era o definitivo. Era apenas como um sono passageiro. E aí ele entra na casa junto com os discípulos, e com o pai e a mãe, toma a menina pela mão e toma ela da morte e traz novamente a vida. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram sobremaneira admirados. E aqui é uma última lição sobre fé. Onde existe fé, reina a vida. A fé produz a vida. Da verdadeira fé emana a vida verdadeira. Se nós queremos realmente viver uma vida superlativa, abundante e maiúscula, uma vida com Deus que seja significante, precisamos aprender a descansar e a depositar a nossa fé em Jesus Cristo. Porque onde há fé em Jesus, há vida. As circunstâncias podem não ser as melhores, mas o que nós precisamos fazer é continuar crendo, porque a última palavra vem do Senhor. Deus abençoe a sua vida e faça com que você continue crendo. Possa dizer: eu creio. E antes de encerrar, gostaria de desafiar você. Se você ainda não fez a sua contribuição para a campanha de missões estaduais, o faça. Abençoe esta obra, porque com seus recursos será possível abençoar mais vidas, para que mais vidas ouçam essa palavra, para que a fé seja inspirada em mais corações e outras pessoas como nós possam dizer: eu creio. Deposite o seu envelope se você recebeu ali na igreja, ou mesmo se você não recebeu envelope, pode colocar no seu envelope comum da sua contribuição normal. Que Deus te abençoe. A oferta se estenderá até o dia 16 de agosto. Vamos juntos para o sucesso em mais uma campanha de missões estaduais. Eu creio. Deus te abençoe.